Agora abre aí a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, Jesus anda por sobre o mar, quando ele acalmou a tempestade. Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era o quê? Vento era contrário. Na quarta vigília da noite, os romanos dividiam a noite em 4 vigílias: das 6 da tarde às 9 da noite, da 9 da noite à meia-noite, da meia-noite às 3 e das 3 às 6. Então diz que na quarta vigília, quer dizer entre 3 e 4 da manhã, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre o mar, sobre as águas, ficaram aterrados, quer dizer, com medo, exclamaram: é um fantasma. Eles pensavam que Jesus era um fantasma. E tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de quem? De Deus. Então Jesus estava lá se despedindo da multidão, e como ele queria ficar só para orar, para falar com quem? Com Deus. Uma coisa que a gente aprende com Jesus: você nunca vê Jesus orando com os discípulos, a não ser ele orando pelos discípulos na oração sacerdotal. E também quando teve a ceia, a última ceia, Jesus orou. Fora isso, sempre que Jesus queria orar, ele se afastava de todo mundo e ia orar, buscar Deus sozinho. A força de um cristão está na sua vida particular com Deus. Diz que ele se despediu das multidões e mandou os discípulos irem na frente. Você tem que aprender a se despedir das pessoas. Você tem que aprender o momento que é a hora de você se afastar, para você buscar a Deus na sua vida de intimidade com Deus, você e quem? E Deus. Se Jesus precisava ficar sozinho, você também tem momentos que você tem que ficar sozinho, você e Deus. Só que Jesus disse para eles: olha, entra no barco, passa adiante, que eu vou encontrar vocês do outro lado. A gente vai se encontrar do outro lado. Quando vocês atravessarem, eu vou estar lá com vocês. Amém? Então Jesus deu a palavra dele para os discípulos. Jesus deu a palavra: nós vamos nos encontrar do outro lado. Você tem que entender uma coisa: Jesus já te deu a palavra. Diga assim: Jesus, está fraco, Jesus já me deu a palavra. Você tem uma palavra de Jesus. Ele já te deu a palavra que ele vai te salvar. Ou ele ainda não deu? Deu ou não deu? Ele já deu a palavra que ele vai te salvar. Ele já deu a palavra que vai abençoar a tua casa, vai abençoar a tua família. Amém? Ele já deu a palavra que ele vai te tirar desse fundo de poço. Ele já te deu a palavra que ele vai abrir a porta, aquela porta que você está precisando que ele abra. Ele já te deu a palavra. Então você já tem a palavra de Deus. Diga assim: eu já tenho a palavra de Deus. Você já tem a palavra. Jesus disse: olha, entre no barco que a gente vai se encontrar do outro lado. Só que o problema não é você ter a palavra de Jesus somente, de que ele vai te encontrar do outro lado. Ele já determinou a tua salvação, ele já determinou a transformação da tua família, ele já determinou a tua libertação, ele já determinou que você venha sair do fundo do poço, ele já determinou a tua bênção. Assim como ele tinha determinado para os discípulos que ele ia encontrar eles do outro lado. O problema é o que acontece até você chegar do outro lado. Porque sempre o diabo vai se levantar para que você fique com medo. Sempre o diabo vai se levantar para que você fique com dúvida. Sempre o diabo vai se levantar para que você tenha a impressão que a palavra que Deus deu para você não vai se cumprir. Então, quando eles estavam atravessando o mar, no meio do trajeto, no meio da viagem, apareceu uma tempestade.
um vento contrário que se levantou contra o barco. O vento era contrário, quer dizer, o vento estava trabalhando para que os discípulos não chegassem do outro, mas Jesus já tinha dado a palavra, vocês vão chegar. Então muitas das vezes você está debaixo de uma promessa, você está debaixo de uma palavra que Deus já te deu, você já tem essa revelação no teu coração, a respeito da tua vida, a respeito do teu casamento, a respeito da tua família, a respeito das bênçãos de Deus na tua vida. Só que o diabo não vai ficar de braços cruzados, porque você tem uma palavra de Deus para você. Ele sempre vai levantar as tempestades, sempre vai levantar os ventos contrários. Vai ter hora que o vento vai soprar contra você, tudo vai ficar contra. Vai vir tentação, vai vir perturbação espiritual para você abrir mão da sua fé. O vento vai soprar contra o teu casamento. Mas você tem uma palavra de Deus para o teu casamento. Você tem uma palavra de Deus de salvação para a tua casa. Eu e minha casa serviremos a quem? Mas o vento sopra contra, levando o teu filho para os vícios, levando a tua filha para os vícios, querendo chegar com separação na tua casa. Então nós temos uma palavra. Deus disse que ia nos abençoar, mas você tem que entender que ser abençoado não quer dizer que nem sempre tudo vai dar certo. Ser abençoado não quer dizer que tudo vai ser da maneira que a gente imagina. Ser abençoado não quer dizer que tudo vai ser perfeito. Jesus não disse que seria perfeito, Jesus disse que nos abençoaria, amém? Ele não disse que tudo ia dar certo, ele disse que ele estaria conosco todos os dias. Então não olhe para o vento que está soprando contra, não olhe para os problemas que estão se levantando contra você. Lembre-se, eu tenho uma palavra de Deus. Repete isso, eu tenho uma palavra de Deus. Fale para a pessoa do seu lado, olha, você tem uma palavra de Deus, você tem uma promessa de Deus, amém? Você tem uma promessa de Deus. Lá no Evangelho de Marcos diz que quando Jesus estava orando, ele viu que os discípulos estavam tendo dificuldade. Ele viu que os discípulos estavam tendo dificuldade, mas ele não agiu naquele momento, porque Jesus sabe a hora certa de chegar. Então quando você está passando por dificuldade, quando você está enfrentando uma depressão, quando você está enfrentando uma doença severa, quando você está enfrentando uma crise financeira, quando você está sendo tentado, quando você está com problemas financeiros, a impressão que o diabo passa é que Deus não está sabendo de nada, não está vendo nada, porque se ele estivesse vendo, eu não estaria nessa situação. Só que a palavra de Deus aqui diz que Jesus, lá do monte orando, ele via lá de cima que os seus discípulos estavam enfrentando ventos o quê? Contrários. Não importa o que esteja acontecendo com você, Jesus não tirou os olhos de você e nem vai tirar. E Jesus sabe o que é que você está enfrentando. Jesus sabe da batalha espiritual que você está travando para se converter, para voltar para a presença dele, pelo teu casamento, pelos teus filhos, pela tua família. Essa palavra nos ensina que Jesus nunca tira os olhos dos seus filhos. Agora a Bíblia fala que ele não foi até os discípulos na primeira vigília, nem na segunda vigília, nem na terceira vigília. Ele não foi lá quando era 6 da tarde, ele não apareceu quando era 9 da noite, ele não apareceu quando era 11 da noite, nem meia-noite. A Bíblia fala que Jesus foi ao encontro deles, diga assim, na 4ª vigília. Era a última vigília, entre as 3 e as 6 da manhã. Jesus sabe a hora certa de chegar até a gente, amém? Jesus deixou que os ventos se tornassem mais poderosos, a viagem se tornasse mais cansativa, os perigos fossem maiores, para ele ir até os discípulos, para que os discípulos tivessem uma experiência de que realmente Jesus era Deus. Tem coisas que Deus permite a gente passar. Ele não vem na primeira vigília, nem na segunda vigília, nem na terceira vigília, mas ele sempre aparece quando você acha que ele não vai aparecer. Amém? Para você saber que ele é Deus na sua vida. Quando Jesus começou a andar sobre as águas, a tempestade acabou? O vento deixou de soprar? O vento deixou de ser contrário? Não, a tempestade continuou. E mesmo a tempestade continuando, Jesus caminhava sobre o quê? Sobre as águas.
Você não pode viver pelo que você vê, nem pelo que você sente. Você tem que viver pela sua crença na palavra de Cristo. Mesmo quando Jesus está vindo ao nosso encontro, a tempestade não vai parar. Mesmo quando Jesus está vindo ao nosso encontro, os ventos não vão parar de soprar contra. Então não pense você que por você estar passando por uma guerra, por um momento difícil, por uma tribulação, por um levante, por uma adversidade, que Jesus não está vindo. Ele está vindo em meio ao teu problema. Ele vem em meio à tua dor. Ele vem em meio ao teu sofrimento. Ele vem em meio ao teu deserto. Ele vem em meio à tua tempestade. Ele vem em meio à tua tribulação. Amém. Quando Jesus estava chegando perto deles, eles disseram assim: é Jesus que está vindo ali? Foi isso que eles disseram? Eles disseram: é um fantasma. Eles chamaram Jesus de quê? Eles chamaram Jesus de fantasma porque naquela época, as pessoas daquela época, os judeus daquela época acreditavam que tinha demônios que controlavam o mar. E de madrugada os demônios andavam sobre as águas para perseguir os pescadores. Então quando eles viram aquele homem andando sobre as águas, eles disseram: é um fantasma. Olha aqui para mim, nem sempre quando Jesus vier ao teu encontro você vai reconhecê-lo. Os discípulos reconheceram Jesus? Não reconheceram. Muitas das vezes Jesus está vindo até você, mas você não reconhece. Porque você pensa que quando Jesus está vindo, você não vai ter mais medo. Você não vai ter mais dúvida. Você não vai se assombrar mais. Mas quando Jesus estava chegando, eles não tiveram alegria, eles tiveram medo. É um fantasma. Tem muita gente que diz assim: Jesus não está comigo. Se Jesus estivesse comigo, eu não estaria com esse problema. Se Jesus estivesse comigo, eu não estaria tão triste. Se Jesus estivesse comigo, eu não estaria com depressão. Se Jesus estivesse comigo, eu não estaria doente. Se Jesus estivesse comigo, eu não teria esse vício. Se Jesus estivesse comigo, eu não estaria com problema agora com meu filho. Porque você também pensa que o diabo está controlando coisas na sua vida, mas você tem que crer que quem tem um controle de tudo na tua vida é Deus. O vento estava soprando, as ondas eram gigantescas, o barco estava afundando, mas Jesus estava caminhando sobre tudo aquilo ali. Jesus não precisa para nada na tua vida para ele andar com você. Aprenda a andar com Jesus em meio à tempestade. Amém? A última coisa que Jesus fez foi acalmar a tempestade. Muitas das vezes a última coisa que ele vai fazer é parar os problemas. Antes disso acontecer, você vai ter que confiar e andar com Deus em meio aos problemas. Mesmo Jesus chegando até você, ainda vai haver medo, mas você vai ter que ter mais fé em Deus do que o medo. Mesmo Jesus vindo até você, você ainda vai ter ansiedade, e você vai ter que confiar a tua ansiedade aos pés de Jesus. Mesmo Jesus chegando até você, vindo te salvar, vindo ao teu encontro, você ainda vai ter lutas espirituais, porque a carne sempre vai lutar contra o Espírito. Mesmo Jesus vindo ao teu encontro, para você se libertar dos vícios que você tem, ou os teus familiares, o desejo pelo vício não vai parar imediatamente. Aprenda a andar com Jesus, mesmo que você ainda esteja sentindo o quê? Medo. Mesmo que os problemas ainda continuem, mesmo que você esteja olhando e a tua vida esteja virada de ponta cabeça, nunca ache que você está sozinho. Amém? Eles disseram: é um fantasma. Jesus disse: sou eu. Quando Jesus disse sou eu, o termo quer dizer eu sou. A mesma palavra que Deus deu para Moisés lá no Sinai. Qual o teu nome? Lá no Sinai. Qual o teu nome? Deus disse: o meu nome é eu sou. Jesus disse para os discípulos: sou eu. Eu sou. Eu sou Deus. E Deus está te dizendo, você que está aqui, você que está me assistindo, que Ele é na tua vida. Amém? Ele é Deus na tua vida. E porque Ele é Deus na tua vida, você vai se fortalecer espiritualmente. Porque Ele é Deus na sua vida, você vai vencer esse momento difícil. Porque Ele é Deus na sua vida, diga assim: eu vou me levantar. Deus vai entrar com salvação na tua casa. Não fique dando glória ao diabo, aonde você deve dar glória a Deus. Não fica dizendo: olha um fantasma, olha o que o diabo está fazendo no meu casamento, olha o que o diabo faz eu fazer, olha o diabo colocando depressão em mim, olha o diabo colocando doença. Não, você tem que crer que Jesus já está com você. Repete isso: Jesus já está comigo, e tudo está debaixo do controle dele. Quando Jesus estava chegando, Pedro disse: se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. Então Pedro falou isso por duas coisas. Primeiro, ele estava com medo. Segundo, ele tinha fé para ir até Jesus.
Então você vê que o mesmo homem que tinha medo tinha fé, o mesmo homem que tinha fé também tinha o quê? Medo. Se és o Senhor, se realmente é o Senhor, então é medo. Me dá uma palavra para me ir até o Senhor, é fé. Então tem muita gente que acha que ela não tem fé porque ela tem medo. Tem muita gente que acha que ela não tem fé porque ela tem ansiedade. Tem muita gente que acha que não tem fé porque os problemas ainda continuam na vida dela. Mas todos nós, dentro de nós, temos medo e fé, fé e medo, insegurança e certeza, incerteza e insegurança, desconfiança e confiança ao mesmo tempo. Por quê? Porque você ainda é humano e você tem que aprender a lidar com as suas emoções. Amém? Vai ter um momento na sua vida que você vai decidir se você vai deixar a ansiedade te vencer ou se você vai andar com Deus pela fé. Vai ter um momento que você vai ter que decidir se o problema é maior do que o teu Deus ou o teu Deus é maior do que o teu problema. Amém? Lá no versículo 28, vamos ler aí, respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, isso é medo, isso é dúvida, manda-me ter contigo por sobre as águas, isso é fé. E ele disse, o que é que Jesus disse para Pedro? O que é que Jesus disse para Pedro, para aquele homem que estava com medo e fé ao mesmo tempo? O que é que Jesus disse? Vem. O que é que Jesus disse? Não estou ouvindo você, diga assim, vem. Olha aqui para mim. Nós dizemos que Pedro andou sobre as águas, não é isso que a gente fala? Só que Pedro não andou sobre as águas. Pedro andou sobre a palavra de Deus. Porque se Jesus não tivesse dito para ele, vem, ele não conseguiria andar. Me dá uma palavra para mim ir até o Senhor. Jesus disse, vem. Quando Pedro começou a andar sobre as águas, as ondas diminuíram? Elas diminuíram? Não, elas não diminuíram. O vento que era contrário começou a soprar a favor? Não também. Tudo continuou do mesmo jeito. Jesus estava lá e tudo continuava do mesmo jeito. Pedro começou a andar sobre as águas debaixo de uma palavra de Jesus e olhando para aquele que estava lhe chamando. E tudo continuava do mesmo jeito. Mas como Jesus disse, vem, ele começou a andar, porque Jesus fez no meio do mar um caminho para Pedro andar. Uma estrada espiritual apareceu sobre as águas do mar. Jesus está te dizendo, minha filha vem, meu filho vem. Não importa se você está com medo e fé ao mesmo tempo. A tua fé vai ter que ser maior do que o teu medo. Deixa eu te falar uma coisa. Fé não é um conto de fada. Fé é um foco. Diga assim, a fé é um foco. Você pega a sua fé e você coloca um foco. Meu foco é Jesus. E Jesus está dizendo, vem para mim. Vem, te converte. Vem, deixa o teu pecado. Vem, derrama as tuas tentações sobre mim. Vem, coloca a tua ansiedade. Vem. Aí você olha, mas a tua vida ainda está um caos. Mas só que Deus já colocou um caminho para você andar. Diga assim, Deus já colocou um caminho para mim andar. Você tem que andar debaixo dessa palavra olhando para Jesus. Você não tem que focar na tentação, você não tem que focar na depressão, você não tem que focar na ansiedade, você não tem que focar nos problemas que você está passando no casamento, nem os dilemas que você está passando com seu filho. Não tem que ser perfeito, não tem que ser bonito, o cenário não é belo. Se a gente estivesse lá e pudesse ver aquela cena, não era uma cena bonita, mas Pedro estava andando sobre o quê? Sobre as águas. Então Deus coloca um caminho para você passar no meio da tempestade. Só que teve um momento que Pedro deixou de olhar para a palavra, Pedro deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para o vento, começou a olhar para as ondas, começou a olhar para a tempestade. Quando ele tira o foco de Jesus, ele começa a afundar. Eu pergunto para você, o que é maior? A palavra de Deus ou os problemas que nós enfrentamos? A palavra de Deus ou as tempestades que nós enfrentamos? Qual é o maior? Depende de onde você está colocando os olhos. Depende do teu foco. Se os teus olhos estão na palavra de Deus, então a palavra de Deus vai ser mais poderosa na tua vida. Amém? Se a tua fé está na palavra de Deus, então a palavra de Deus vai ser mais poderosa na tua vida. Agora, se o teu foco está no que você sente, no que você ouve, no que você está passando, tudo é aonde você foca. Por que as pessoas são tão inseguras e tão insatisfeitas? Porque elas focam no que não é para ela focar. Eu não quero ter uma vida perfeita, eu quero ter uma vida abençoada.
Eu vou fazer agora esse ano 27 anos de casado com a Amanda, mas em muitas coisas eu sou diferente dela, ela é diferente de mim. Se eu for focar nas nossas diferenças, como muito casal, o que os casais fazem? Eles focam na diferença deles. E quando se foca na diferença, começa a ter conflito, começa a ter briga. É que você não é igual a mim, claro que você não é igual. Deus não fez cópia de ninguém. Você tem que parar de acreditar naquela música lá do Fábio Júnior, a metade da laranja. Ninguém é a tua metade da laranja. E se você ficar esperando pela metade da laranja, você vai apodrecer. Ah, eu quero um casamento perfeito, eu quero uma família perfeita. Deus não disse vai ser perfeito. Deus disse vai ser apesar de todas as imperfeições. Por exemplo, quando eu casei com a Amanda, eu sempre quis ter filho. O meu desejo é ter uma criança, ter um filho. E quanto mais eu fico velho, mais vontade eu tenho de ter um filho. Mas quando eu casei com ela, ela falou para mim que ela nunca quis ter filho. E ela até hoje não quer ter. Isso não seria um baita problema entre um casal? Não é um grande problema? O marido quer uma coisa, a esposa quer outra, o marido quer outra coisa. Só que eu não foco naquilo que eu quero e ela não quer, ou naquilo que ela quer e eu não quero. Eu foco no nosso amor. Porque tem casal que tem 7 filhos e ainda se divorcia. E eu nunca chego para ela e digo assim, olha, tá vendo? Olha, o fulano já tem filho, Beltrano já tem filho. Não. Eu tenho a plena consciência que nem tudo na minha vida vai ser perfeito e eu não quero perfeição. E eu não quero que uma pessoa que me ama e que eu amo faça algo que ela não quer fazer. Um casamento é assim, eu abro mão de uma coisa, a pessoa abre mão de outra coisa, ela abre mão de outra coisa, eu abro mão de outra coisa, e eu não quero saber do casamento dos outros nem da vida dos outros. Eu quero saber do meu casamento, da minha vida. Amém? Então assim nós somos abençoados. Assim nós somos felizes. Assim nós estamos caminhando para 30 anos de casamento. Aonde que eu foco? Nas minhas diferenças? Não. Eu foco naquilo que deve crescer cada vez mais. Se você foca no problema, você tem mais problema. Se você foca no que você está sentindo de ruim, você vai afundar. Então Jesus disse, vem. Pedro começou a andar. Só que ele começou a reparar na força do vento. Se ele começou a reparar na força do vento, ele tirou os olhos de quem? De Jesus. O diabo trabalha sempre para a gente perder o foco. Você tirar os olhos de quem? De Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Diga assim, eu não vou tirar meus olhos de Jesus. Quando ele começa a afundar, ele diz, Senhor, salva-me. Jesus salvou ele e diz assim, por que você duvidou? Homem de pequena fé. Eu já não tinha te dado a minha palavra. Como é que você pode ter duvidado? Se você está afundando em meio ao medo, ansiedade, vício, pecado, depressão, angústia, essa é uma manhã para você estender as mãos e dizer, Jesus, salva-me. Porque Pedro estava afundando, mas não ficou afundado. O problema não é você estar afundando, é você continuar se afundando até você ser afundado. Peça socorro a Jesus. E quando Jesus chega com Pedro no barco, o que acontece com a tempestade? Ela para. A última coisa que aconteceu foi a tempestade parar. Muitas das vezes a última coisa que você vai ver vai ser os problemas pararem, até você ter um relacionamento verdadeiro com quem? Porque depois da tempestade vem um dia maravilhoso, vem a bonança, mas você deve se preparar porque as tempestades sempre vão aparecer. Amém? Fé é você focar em algo. E o teu principal foco da tua fé tem que ser o Senhor Jesus. Amém? Deixa as ondas se levantarem. Deixa o vento soprar contra. Continue caminhando e não tire os teus olhos de quem? De Jesus. Diante do que você está enfrentando, diante do que você tem passado, era para você estar agora deitado, deitada, ainda debaixo do lençol, das cobertas, num lugar escuro, porque as coisas muitas das vezes não estão bem, ou você não está se sentindo bem, mas o que é que você fez? Eu vou me levantar e vou para a casa de Deus. E mesmo você se sentindo fraco, desanimado, triste, angustiado, com problema, você pegou o seu carro, a moto, a bicicleta, ou veio a pé, ou veio de van, você chegou aqui na casa de Deus hoje. Por quê? Diga assim, porque eu tive um foco. Tá fraco? Diga assim, porque eu tive um foco. Não é porque você não teve problema, você tinha um foco. Eu vou buscar Deus. Não é porque você não teve uma semana... Quem teve uma semana cansativa de trabalho, levanta-se a mão. Não é porque você não está cansado, cansada. É porque você tem um foco que você tem que buscar quem? Não é que você não teve problemas na tua casa, no teu casamento. Não é que você não tem que pagar um monte de conta amanhã, semana que vem. E às vezes você não sabe nem de onde você vai tirar o dinheiro. Mas o teu foco em Jesus foi maior. Continue assim.
que você não só vai ser salvo, como você vai vencer. Você teve que tomar remédio para dormir ontem, você teve que se medicar, teu lado emocional não está muito bom, você está meio bagunçada, meio bagunçado no teu coração, na tua cabeça, na tua mente. Mesmo assim você se levantou, e parece que quando você se levanta nessa situação, parece que você está pesando 10.000 quilos, mas você se levantou e disse: eu vou lá buscar o meu Deus. É isso que o inferno tem raiva, porque você não espera ficar bem para buscar, você busca para ficar tudo bem. Você não espera ficar bem para buscar, você busca para ficar tudo bem. Jesus te disse: vem, você veio, e as ondas estão vindo, e o vento está soprando contra, e tem gente querendo te prejudicar, e tem inveja, e tem angústia, tem amargura, mas você diga assim: vou continuar caminhando. Diga assim: vou continuar caminhando. Eu não tenho Jesus porque a minha vida não é perfeita. Nossa vida nunca vai ser perfeita. Nossa vida vai ser abençoada. Amém? Por isso que você não pode comparar a tua vida com a vida de ninguém. Com todas as lutas que eu passo, por tudo que ainda falta acontecer na minha vida, não é que eu vou ser abençoada. Eu já sou abençoada. Eu já sou abençoada. Jesus está comigo.